Tá pronto, Thiago? Qualquer coisa na edição, essa é a hora que... Cara, vou falar a real pra vocês. Ó, a maior parte dos diagnósticos que você vê por aí é tudo mentira. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Meu nome é Nuno Vanceto, eu sou professor, sou psicólogo clínico e neste vídeo eu vou falar sobre um tema extremamente importante, que é diagnóstico e medicação, tá? Em âmbito clínico. Eu acredito que depois que você terminar de assistir esse conteúdo, você vai ter uma noção um pouco mais aprimorada se o diagnóstico do teu filho, ou mesmo o seu diagnóstico, ou o diagnóstico do seu pai, está correto, se faz sentido, e se atrelado esse diagnóstico, a medicação é necessária. Será que sempre, em qualquer transtorno, a via principal de tratamento é a medicação? Ou nós temos outras vias de tratamento? Então fica comigo aqui nesses minutos, que eu vou explicar e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvidas específicas, coloca nos comentários, que eu faço questão de responder para vocês. Beleza? Vamos lá comigo. Diagnóstico. Eu acredito que, se eu não tiver com os dados desatualizados na minha cabeça, na época da pandemia, subiu em 800% o consumo de benzodiazepínico. Você fala assim, Nuno, o que é o benzodiazepínico? O famoso Rivotril. 800%. E é uma medicação que você precisa necessariamente de um receituário específico, que a gente chama de receituário lilás. Eu com cor não sou muito bom, mas acredito que é receituário lilás. É muito estranho que tenha subido em 800% o consumo de uma medicação que ela é de uso restrito. E é muito estranho que as pessoas elas estão cada vez menos conseguindo lidar com as suas angústias. E é muito estranho que vende-se solução para acabar com essas angústias, sendo que angústia e tensionamento é um fator primordial em estar vivo. Tá? E o que acontece hoje em dia? Por exemplo, você deve estar pensando, cara, esse rapaz, ele é profissional da saúde, ele se diz profissional da saúde, eu nunca vi o Nuno antes, né? Então, se você quiser ver quem eu sou, entra lá no Instagram, Nuno Vanceto com 2 T's, Vanceto, entra lá no Insta e você deve estar questionando, cara, o que ele está fazendo com o charuto na mão, né? O que esse cara está falando de saúde com charuto na mão, né? Você já reparou que hoje em dia, por exemplo, fumar é doença? Você já reparou que hoje em dia a felicidade se tornou doença? Você já reparou que hoje em dia a tristeza se tornou doença? Você já reparou, por exemplo, que se você fizer muita atividade física, um excesso é doença? Se você não faz nenhuma atividade física, é doença? Nós vivemos em uma sociedade de que parte-se do princípio que você está doente. Sabe aquela coisa quando que você é brasileiro e vai para o exterior e a galera desconfia que você vai fazer alguma coisa de errada? Porque parte-se do princípio que você é um cara que vai fazer alguma cagada por ser brasileiro. Praticamente, hoje o que funda a nossa clínica é a doença. A psicologia, ela vive desde o século XIX em diante, girando em torno do eixo transtorno, ou do eixo trauma, melhor dizendo. Tá? Tudo é um trauma. Será que eu preciso de fato voltar na minha infância e tentando entender a minha infância, eu conseguirei resolver a minha angústia? Mas quem disse que a angústia veio para ser resolvida? Quem disse que a angústia veio para ser resolvida? O que seria essa angústia? Qual o teor dessa angústia? Onde dá-se essa angústia? O que pode provocar essa angústia? Eu vou mudar, tira a palavra angústia, vamos colocar ansiedade. Quando eu tive transtorno de pânico, pessoal, sim, eu tive transtorno de pânico. Eu fiz uso de medicação e eu melhorei. Porque eu já estou dando a letra aqui para vocês. Eu não sou contra a medicação. Não seja besta. Não tem nada a ver, não é ser contra ou ser a favor. É só tentar colocar cada coisa na sua devida caixa. Eu saí da engenharia, eu fui para psicologia, né? Eu fiz 5 anos de engenharia na Mauá, uma baita faculdade aqui de São Paulo. E minha família toda é constituída de engenheiros, né? Meu pai, meus 2 irmãos e minha mãe é economista. Eu saio da engenharia, vou para psicologia, fui para psicologia, depois eu conto esse caso, não foi tão simples, e eu comecei a apresentar alguns sintomas. E eu lembro que ao longo do amadurecimento desses sintomas, eu fui buscar muito conteúdo no YouTube, e principalmente conteúdo que visa aliviar grande parte desses sintomas e tentar entender. Um dos grandes motivadores de eu
ter construído esse canal, além deste rapaz que está atrás das câmeras, que é o Thiagão, foi principalmente para passar um conteúdo que eu gostaria de ter visto na época que me acalmasse. E eu achei conteúdos bons, mas nem um conteúdo de fato explicativo e que apresentasse outras opções de tratamento. Porque grande parte dos sintomas, eles são extremamente desconfortáveis, e quando que eles acontecem e persistem ao longo do tempo, você começa a ficar um pouco desesperado para resolver esse problema. É normal, toda vez que nós temos uma dor, nós queremos parar de sentir dor. Então o caráter da nossa sociedade, que é uma sociedade que não aceita dor. Não sei se você já percebeu, mas o nosso mundo, principalmente o recorte aqui de São Paulo, é uma sociedade que ela constrói opções para que você não sinta, por exemplo, a ausência de não ter uma solução para aquele teu problema imediato. Então, muitos dos nossos problemas psíquicos, eles passam meio que por essa clave de eu estou angustiado, não posso ficar angustiado, eu tenho que ter uma solução para isso. Esse é um tipo. Eu tenho outro tipo que são os problemas mais sérios mesmo. Transtorno e depressão maior. Segundo estudos da OMS, pelo menos até 2027, vai ser a doença, como que é que eles falam? A doença com maior incidência na população. Se é que a gente pode falar que depressão ela seria uma doença. Não sabe-se ainda muito bem o que seria. Você deve estar chocado com isso que eu estou te falando e provavelmente tem muito psiquiatra aqui que está torcendo a boca porque eu estou falando, tá? Mas eu vou entrar nesse tema mais especificamente com vocês. Eu não quero abrir vários parênteses e vocês acabarem se perdendo. Vamos voltar lá para minha história. Eu fui por um psiquiatra. Eu acordava e dormia pensando na ansiedade. E as técnicas que eu buscava no YouTube eram técnicas que me auxiliavam, mas não resolviam. Porque eu já estava com aquilo instalado, era crônico. Pega essa dica. O cérebro, quanto mais tempo ele vive com um problema, mais ele se especializa no problema. Beleza? Então, quanto mais tempo você fica com uma ansiedade, mais especializado na ansiedade seu cérebro está. Mais fácil é para ele entrar em crise. Mais fácil é para ele se assustar. Mais fácil é para ele macaquear medo. Beleza? Ele fica mais inclinado para isso. Eu vou chegar lá. Fui para o psiquiatra e eu comecei a tomar uma medicação que foi maravilhosa. A famosa sertralina, cloridrato de sertralina. O antidepressivo, ele não é uma medicação ruim, é uma medicação boa. Mas o que eu estou levantando aqui, a bola é qual? Qual bola que é? Será que eu preciso tomar antidepressivo? Será que para todos os ansiosos o antidepressivo é a via? Será que para todo mundo que está muito angustiado o benzodiazepínico é a bola da vez? É essa a questão, porque eu tenho muito erro aqui e esse erro aqui faz com que eu tenha outros erros aqui. Tem um negócio chamado bioquímica que bagunça todo esse treco aqui, tá? Vou até dar um zoom aqui na luzinha pro pessoal saber. Bioquímica. Essa bioquímica aqui, ela faz toda a diferença. Porque desde da revolução causada pelo Prozac, se eu não me engano o Prozac foi lá nos anos 60, 1957, propaganda do Prozac é até engraçado, umas mulheres de biquíni falando que você tem tua vida de volta, um negócio até engraçado, meio cafona. Desde a revolução do Prozac, essas medicações, elas se baseiam em cima disso daqui. Então você deve ter escutado falar sobre, eu tô com alteração de serotonina, e por eu estar com alteração da recaptação da serotonina, eu tô desenvolvendo, sei lá, transtorno de depressão maior. Pô, eu tô com alteração na recaptação de dopamina. Eu tô com excesso de dopamina no meu córtex pré-frontal. Não liga muito pra esses nomes, só dando exemplo, tá? Então eu tô alucinando. Então eu tô com alguma coisa mais esquizoide. Eu tô com excesso X, eu tô com falta de Y. Vou falar um negócio pra você agora que vai ser embaçado, tá?
não existe nenhuma testagem na ciência que mostra que alterações de serotonina causam depressão. Não existe nenhuma testagem na ciência que mostra que deficiência de recaptação de dopamina causa, sei lá, ou excesso de recaptação causa TDAH, TDA, esquizofrenia. Norepinefrina não está sendo absorvida ou estou com pouca produção. Não existe. O nome dessa teoria é teoria monaminérgica. Nessa teoria, a ideia dela é que você tem toda uma bioquímica que quando que ela começa a entrar em desequilíbrio, eu tenho sintomas atrelados a esse desbalanço bioquímico. E aí o que você faz? Algumas medicações, elas entram para rebalancear isso daqui. Curioso é o seguinte, tem que saber diferenciar o cara que faz pesquisa do clínico. Porque a pesquisa ela tem as suas limitações metodológicas. Eu não vou entrar nisso contigo porque você deve estar um pouco angustiado e você quer uma solução para isso, tá? Aliás, se você quer uma solução mais rápida para o que você está passando, tem um vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal que eu falo diretamente das 3 vias de tratamento para o transtorno de humor. Porque ansiedade, depressão, bipolaridade são transtornos de humor. Transtorno de humor, pessoal, está atrelado a hábito de vida. Acordar, dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Vida religiosa, vida espiritual, você sair para ver pessoas, tomar sol, tudo isso tem correlação. Mas eu toco nesse assunto de novo, acho que é importante eu tocar nesse assunto de novo. Então toda essa teoria aqui, ela baliza praticamente quase que toda a prática psiquiátrica que nós temos hoje. Eu falei em lei, eu por acaso falei que isso é uma lei, que isso aqui acontece em 300% das pessoas que já pisaram nessa terra. Eu falei em teoria. Teoria sempre é, preencha aí, fill the blanks, lembra aqueles exercícios de matemática, de inglês? Preencha o espaço vazio. Teoria é questionável. Teoria é questionável. Hoje nós sabemos que tem outras vias que provocam a alteração de um negócio que todo mundo conhece, chamado humor. E, clinicamente falando para vocês, enquanto clínico, essas outras vias impactam muito mais rapidamente nisso aqui, ó. Beleza? E aqui eu vou dar outra bombada. Vai, se bloquearem meu canal, não importa, porque eu preciso te falar a verdade. Eu vou colocar o meu na reta, tá? Tá pronto, Thiago? Qualquer coisa na edição, essa é a hora que... Cara, eu vou falar a real pra vocês. Ó, a maior parte dos diagnósticos que você vê por aí é tudo mentira. Meu filho tem TDAH, Nuno. Meu filho tem 7 anos, ele tá tomando Ritalina e ele tá tomando uma medicação pra dormir. Mentira. Teu filho não tem TDAH. Nuno, meu filho, ele é ansioso. Já deram um antidepressivo pra ele. Mentira. Teu filho não é ansioso. Nuno, eu tenho certeza que eu tenho depressão. Eu tenho certeza que eu sou bipolar. Mentira. Você não tem depressão e você não é bipolar. Sabe por quê? Que quando que eu tenho uma exceção, toda doença ela é uma exceção. Toda doença é um desequilíbrio no sistema da saúde. Eu não tô falando do SUS não, cacete. Tô falando do sistema de saúde de você, homeostase. Doença é um evento que ele é para ser raro. Como assim, Nuno? Doença é para ser um evento raro? Que se a doença, ainda mais na nossa sociedade, se a doença fosse algo comum e corriqueiro, você veria mais pessoas doentes do que pessoas saudáveis. Não teria nenhuma vaga em nenhum hospital. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Como que eu posso ter um aumento, por exemplo, de 10.000% dos quadros de depressão em 10 anos? Tô chutando o valor. É por aí, tá? Eu ia fazer uma zoeira agora, mas eu não vou fazer, que senão é aí que eu tomo bloco mesmo, né? Porque o nosso presidente, ele adora inventar número, tá? Mas, como que eu posso ter tanto diagnóstico de autismo assim, do nada, uma buff de autismo? E ninguém questiona isso daqui. Primeiro, quem faz o diagnóstico? E que tipo de diagnóstico que é esse? A testagem. Como se a testagem fosse algo... Olha só, o Thiago, ele fez uma testagem para autismo e ele é autista. Nenhum ser humano racional engole essa ladainha.
Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: qual que é o material que você usou para fazer a testagem? Qual que é a margem de segurança desse material? Ele é aprovado, esse material. A maior parte dos materiais hoje que os neuropsicólogos usam, que são bons materiais, não são ruins, tá? Eles têm testagem, eles têm validação, mas é um material que ele reduz o ser humano a algumas respostas em um quadro de perguntas e acaba meio que tirando uma pontuação e te colocando dentro de um espectro. Será que nós somos tão simplificados assim? É possível simplificar tanto uma pessoa? E não é nessa simplificação que acontece o erro? Eu pego um sistema todo complexo, simplifico, obviamente eu vou desconsiderar tantas outras coisas que podem impactar esse cara, alterar isso daqui e implementar uma medicalização que talvez eu nem precise. Será que o antidepressivo ele não causa dependência química? Eu falei por muito tempo isso, mas eu nunca vi nenhum estudo que mostra que depois de 20 anos tomando antidepressivo você não tem uma dependência química. Ou, não uma dependência química do tipo, cara, não tomei antidepressivo, eu tô zoado. Mas uma questão de alteração de percepção. Eu sei que pessoas que tomam antidepressivo, elas costumam ter uma dessensibilização. Elas não sentem satisfação tão fácil quanto uma pessoa que não toma. E se eu te contar que tem estudo recente mostrando que medicação placebo está tendo efeito mais forte, mais efetivo, perdão, do que o antidepressivo. E se eu te contar que todo o marketing jogado em cima disso daqui, ele é um marketing que ele pode estar tendenciando você a justamente enxergar problema onde não tem, problematizar e problematizando entrar no ciclo vicioso. Por quê? Quando você começa, por exemplo, a tomar Rivotril, você causa dependência. Você fica dependente da medicação. Quando você começa a tomar antidepressivo, você não fica dependente da medicação. Porque eu tomei antidepressivo e eu melhorei. Ele tem a função dele. Mas você cria uma dependência afetiva com a medicação. Tipo, cara, quando que eu parar de tomar, será que eu vou continuar bem? Primeira coisa. Aí, óbvio, né? Óbvio. Bons profissionais, tem bons psiquiatras por aí, eu conheço poucos, mas tem, que eles falam, vamos fazer o desmame, vamos fazer corretamente, vamos entrar com subdose para ajustar o corpo se acostumar. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer é que eu te garanto que por questão de ruído no sistema, a gente tem uma cacetada de diagnóstico errado. O diagnóstico errado, ele causa medicalização excessiva ou medicalização errada, e a base de estudo está numa teoria que é bem questionável, que não tem muito embasamento científico. Tem psiquiatras, pesquisadores que falam que isso daqui é uma grande fraude, isso aqui foi inventado. Tá? Uma grande fraude que a gente sabe que corre por aí, falam que é uma lenda urbana. E eu tenho que admitir para vocês que eu nunca pesquisei a fundo, mas eu vou falar para vocês o que eu escutei. Tá? E aí, por favor, princípio da descrença. Eu vou até pedir depois pro Thiago a gente colocar alguns artigos, tá, questionando a teoria monominérgica na descrição do vídeo mesmo, tá? Mas reza a lenda que a Ritalina, ela foi criada para X. Isso é muito comum na medicina. Viagra. O Viagra ele foi inventado para doença cardíaca, mas mirou em cima, acertou embaixo, né? E viram que uns colaterais do Viagra era justamente a pipa. Silvio Santos foi embora hoje, né? Hoje é dia, só para o pessoal se localizar. Dia 17 de agosto já de 2024, o Silvio Santos faleceu hoje, que Deus o tenha. Mas ele tinha uma marchinha que era a seguinte, que é a marcha do Viagra. A pipa do vovô não sobe mais, você toma Viagra, a pipa sobe. Então mirou no coração, acertou embaixo. A Ritalina, ela foi desenvolvida, é uma anfetamina, a molécula da vitamina é muito parecida com a molécula da cocaína, né? Teu filho tá tomando cocaína. Ai, Nuno, que exagero, não é? É, sou idiota. Teu filho tá tomando cocaína. Uma cocaína com GPS, mas Venvance, Concerta, é tudo anfetamina essas merdas. E a Ritalina foi desenvolvida, eu não lembro o nome do pesquisador, não lembro, o cientista que desenvolveu, não sei nem o nome do cara, mas não tinha para onde dar escoamento da Ritalina. E aí começa a brotar um tal de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí aumenta em mais de, acho que 1.600% de um ano para o outro nos Estados Unidos, os diagnósticos de TDAH. Aí você fala, cara,
algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo. Por que eu tenho que aceitar que uma criança, como que eu já atendi crianças assim, 4 medicações com 9 anos de idade? Início do vídeo. O cérebro, quanto mais velho ele fica na doença, mais ele se aprimora em ficar doente. O nome disso é neuroprogressão. Uma criança, ela tem formação do cérebro ainda. O cérebro, galera, não vou nem abrir outro, ficar rabiscando, mas o cérebro ele se desenvolve até uns 21, 22 anos. Eu já vi alguns pesquisadores falando em 25, 26, mas vamos colocar até uns 21 anos. A mulher, ela tem uma maturação dessa região frontal aqui mais rápida do que nós. A mulher amadurece antes de nós, né? Aqui tá. Essa região frontal, a gente chama de córtex pré-frontal. Ela amadurece com 18 anos, o homem com 21. O homem é mais inconsequente por mais tempo. E não desenvolveu, ele continua, ele ainda tem uma plasticidade. A gente sabe hoje que a neuroplasticidade, que é um assunto pouco tocado, pouco falado em neurociências, mas o cérebro ele ainda continua com capacidade de fazer novas conexões, que é uma beleza, né? Mas ele diminui. Conforme você vai envelhecendo, vai diminuindo, né? Muito mais fácil uma criança aprender inglês do que um adulto, beleza? Mas imagina só, eu coloco uma medicação. Essa medicação, de fato, ela altera a recaptação de alguns neurotransmissores. Só para você entender, porque para mim faz muita diferença explicar isso para vocês. Eu acho que faz todo sentido eu esquadrinhar isso aqui. A medicação nada mais é, vou pegar um antidepressivo. Aqui eu tenho, o nome disso daqui é neurônio, tá? O espaço entre 2 neurônios aqui, fenda sináptica, que é onde acontece a sinapse. Eu estou sendo bem simplista e simplificando para você entender. Esses pontinhos vermelhos, eles são os neurotransmissores. Eles não vêm assim soltos, né, no neurotransmissor pré-sináptico, eles vêm em vesículas, saquinhos. Eles são despejados aqui, eu tenho uma bioquímica desgramada aqui, eu tenho receptores, eu tenho portas e fechaduras aqui, e eu tenho aberturas no outro neurônio que nós chamamos de neurônio pós-sináptico. Esses saquinhos eles entram aqui, eles têm uma bioquímica desgramada com a parede do neurônio, eles são liberados na fenda sináptica, são absorvidos, beleza? E passa-se a informação. Só que tem um detalhe, eu tenho um negócio chamado bomba de recaptação. Se eu tiver neurônio em excesso, essa bomba de recaptação, ela pega esse neurônio e joga para dentro aqui de novo, para reaproveitar. A teoria monoaminética é o quê? Pô, se eu tiver muito neurotransmissor, perdão, tô falando neurônio, mas neurotransmissor, dislexia come solta aqui, tá? Se eu tiver neurotransmissor em excesso sobrando aqui, e esse cara está recaptando em excesso, eu vou ter pouca disponibilidade de neurotransmissor aqui. Significa que a informação não passa. Aí eu tenho o quê? Sintoma. O que o antidepressivo faz, por exemplo? Ele vem aqui e desliga essa bomba de recaptação. E eu tenho mais disponibilidade de neurotransmissor. Eu tenho um equilíbrio bioquímico nessa fenda sináptica. E aí a informação passa, tem um receptor aqui, esse neurotransmissor vem, acopla em um receptor, mecanismo de chave e fechadura, por aí vai. Tá? Essa daqui basicamente é a teoria monoaminética. É a teoria que se baliza em tá faltando, tá sobrando, tem sintoma, não tem sintoma. Ponto final. Quando você toma um antidepressivo, é isso que ele faz contigo. Quando você começa a tomar um antidepressivo, a gente tem uma conta de mais ou menos de 20, eu gosto de colocar até 40 dias. Porque clinicamente, vou te falar, clinicamente é diferente dos estudos. Os estudos apontam 20 dias de colaterais. Você pode ter boca seca, insônia, você tem uma mordedura, você acorda com cansaço na sua mandíbula. Você pode ter às vezes também ansiedade, um pouco mais de ansiedade, porque está tendo um equilíbrio. Isso realmente acontece, funciona, tá? Funciona. Mas será que é só essa via que está provocando o sintoma? É essa a dúvida que eu quero lançar para vocês aqui, que nenhum clínico fala para vocês.
E é obrigação do teu clínico explorar contigo outras vias também. E, se o teu quadro não for agudo, explorar antes as outras vias do que essa. Porque a hora que você começa a tomar uma medicação, cara, é igual um relacionamento, cara. Você pega teu psiquiatra, coloca embaixo do braço aqui, você pega a medicação que não é barata, barato, né? Barata é barata, né? Você pega a medicação que não é tão acessível, porque a gente sabe que se você for tomar genérico, tem uma biodisponibilidade, tem menos da medicação no comprimido, tá? Eles têm que ficar ajustando dose. Você pega uma medicação cara e carrega aí por pelo menos mais de 6 meses, dependendo do quadro, mais de anos. Por que eu não posso explorar outras vias que não tem colaterais? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Pergunta aí pra você mesmo. Porque não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. Quanto que custa uma consulta aqui em São Paulo com um bom psiquiatra? Bom assim, tá muito atrelado ser bom com o valor que você paga em sessão. E nem sempre assim funciona. Eu paguei em 2017, R$800 a consulta. Uma sentada, baita profissional, me ajudou muito, mas R$800. Quantos por cento do Brasil pode pagar R$800 nisso? Hoje está por volta de uns 1.400. Tá tudo mais caro, nosso dinheiro está valendo cada vez menos, né? Então os 800 de 2017, na realidade, são uns 1.200, 1.300 de hoje. Eu não sei fazer essas contas de aproximação de inflação, mas... E não necessariamente a pessoa melhora. E não é culpa do psiquiatra, assim. Não é que ele não quer que você não melhore. Não é que ele quer que você não melhore, ele quer que você melhore. Esse, em principal, não vou falar o nome dele, obviamente, mas era um cara nota 1000, estudioso, legal, gente boa. E ele propunha outras vertentes também. No meu caso, não precisou porque eu tive um efeito muito bom com a sertralina. Tive um efeito muito bom. Mas, a maior parte dos casos que nós vemos, casos principalmente de depressão resistente ou casos com uma ansiedade resistente, só isso aqui não funciona não. Só isso aqui não funciona não. Pessoal, esse vídeo aqui vai ter parte 2, tá? Você tem funcionamentos mais distintos, isso aqui é muito mais complexo. Depois, se quiser, até passo, se você se interessar. É só você mandar, dá pra mandar mensagem no YouTube, pessoal, nos comentários? Comentários, mas também dá pra mandar. Cara, literatura, depois a gente pode fazer um vídeo só apresentando literatura, talvez, se interessarem. Literatura, livros bons mesmo, de bons pesquisadores, para quem é da área e quer se aprofundar, porque o pessoal que consome aqui não necessariamente está passando por isso, mas trata pessoas que passam por isso, né? Que eu acho que é bem legal. Eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, mas vai ter uma parte 2 que eu vou falar dessas vias de tratamento que eu uso na clínica e elas são extremamente efetivas. Por quê? Porque eu vou explicar para você que grande parte do TDAH de hoje não é TDAH, tem mais a ver com hiperestimulação. Eu vou explicar para você que provavelmente o transtorno de depressão maior tem mais a ver com sua alimentação e com a sua microbiota intestinal, ou com hipotiroidismo, ou talvez com ferritina baixa, do que de fato recaptação excessiva ou falta de recaptação de algum neurotransmissor. Eu vou explicar para você que talvez a sua esquizofrenia, aqui já é mais bucha. Aqui, mas sabemos que a deficiência de alguns micronutrientes, olha só, né? Um micronutriente muito famoso na prática clínica, chamado lítio, conhecido como estabilizador de humor, natureba, natural. Não é que você tem que tomar lítio, hein, meu filho? Mas ele estabiliza quadros de mania e hipomania na bipolaridade. Olha que coisa interessante, o lítio, um dos medicamentos mais utilizados, tá? A gente sabe que a deficiência de alguns micronutrientes causa sintomas parecidos com esquizofrenia. Mas eu vou focar principalmente em ansiedade e depressão, porque se você tiver algo análogo a esse último aqui, você já deve estar passando em tratamento. E aí eu aconselho que você já busque diretamente um profissional, um bom psiquiatra, para ele te aconselhar. Porque esquizofrenia é muito dolorido para quem tem. Muito dolorido mesmo. Não perca tempo, vá atrás de um profissional, fechou? Agora, se você tem aquela ansiedadezinha chata, aquela falta de vontade, às vezes não é depressão, é falta de vontade, volição, às vezes é preguiça. Sabia que existe preguiça, cara? Sabia que existe um negócio chamado assídia? Você sabia que existe um negócio chamado tibieza? E não tem nada a ver com depressão, caraca. Porque tem um sequestro de eixo transcendental hoje, gigantesco na nossa sociedade que é materialista, para uma piroca gigante, que fala que tudo aqui é fisiológico. Não
tem nada a ver. Nada a ver. Eu vou explicar no próximo vídeo, beleza? Curta, compartilha e siga esse canal. Deixa no comentário se quiser algum vídeo específico. Eu não estou fazendo receitas ainda, né? Mas quem sabe um dia eu faço receitas. E você sabe que tem um ramo da psiquiatria chamado psiquiatria nutricional, extremamente interessante, que estuda a correlação dos nutrientes com a saúde mental. Importantíssimo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.